essa sensação é realmente muito presente também. Você foi falando, eu até marquei aqui, que esse espaço vazio da análise, né? Tem os silêncios que, de repente, eu acho incrível que a percepção temporal, né? A gente fica, às vezes, sei lá, 40 segundos em silêncio, mas às vezes na sessão cai que nem uma bomba atômica, né? Mas é esse silêncio que também me atravessa, esse silêncio que vai me fazer pensar, que nem você traz. E esse silêncio angustia muito, né? Eu acho que o silêncio do analista é justamente para isso, aquela coisa, pensando em um Winnicott, existe um silêncio, ele não vai ser super prolongado, mas existe um silêncio para quem está ali no processo de análise descobrir o que quer falar, o que quer fazer com aquele silêncio, né? O chat GPT, ele não permite que esse silêncio exista. Ele sempre, você vai fazer uma pergunta e ele tem, eu não sei como todos operam assim, mas ele sempre vem com uma coisa, sim, claro, e aí ele começa lá, e aí vem uma bibliografia, né? Que é sobre. Enfim, uma coisa que eu fiquei pensando, a minha sensação também foi essa, que eu estava consultando uma bibliografia específica. E aí, Uhum. pensando até, eu acho que para estudo, para pesquisar a bibliografia, o chat GPT é incrível, né? Porque ele vai ter um acesso a uma bibliografia que eu jamais vou ter na vida, né? É uma coisa que está ali, super catalogado, enfim, eu acho super interessante. Mas o processo analítico ele não é sobre bibliografia. É claro que a gente tem que ler, a gente tem as nossas referências e tudo mais, mas também tem a vida que atravessa, né? Tem o percurso próprio de cada analista que faz cada analista ser único. Por mais que a gente tenha lá os nossos textos base, sempre vai ter o Freud que vai estar ali e tal, mas a vivência, a leitura de cada analista vai ser muito única. E por conta disso, inclusive o modo, a presença, o modo de sustentar o silêncio também é muito único, né? A escuta vai ser muito específica, inclusive é até bem diferente, né? O processo de escuta, enfim, do chat GPT, que é muito diferente também do desabafo com amigos, que é também muito diferente com a escuta analítica, porque a escuta analítica ela tem aquele lugar da atenção suspensa do analista, dele estar acompanhando a história daquele analisando já há algum tempo, né? Então, isso tudo isso se perde demais. Eu acho que no chat GPT não é possível, apesar dele entregar uma bibliografia impecável. Ele vai Sim. trazer referências e tal, incríveis, mas no fim das contas a análise não é isso, né? Isso parece muito uma orientação de trabalho acadêmico, mas é muito diferente de uma análise, né? Exatamente, é o que você disse. Se eu estou fazendo uma busca, né, para pesquisa, perfeito. Porque eu vou lá, eu vou pesquisar, ele vai me dar uma opção. Aí ele até pergunta, né? Quer que eu melhore o texto? Quer que eu faça em forma de não sei o quê, né? Então, assim, vai me dando recursos para uma busca, para uma pesquisa, maravilhoso. Mas ainda assim, para uma busca, para uma pesquisa da qual eu tenha noção do assunto. Porque se eu não tiver noção do assunto, de novo, ele pode ir lá pegar uma fake news e jogar ali no meio, e eu não consigo nem filtrar para ver se isso é uma fake news ou não, né? Uhum. Então, assim, é preciso ter esse cuidado. E outra coisa que os analistas, como, né, humanos, a gente pode jogar um pouquinho com aquela coisa de, às vezes, o analisando fala uma frase e a gente só repete a mesma frase, mas num outro tom, né? Num tom de pergunta, num tom de brincadeira, e aquilo já faz ele, nossa, eu falei isso, né? Já dá aquela virada. Fala, nossa, eu acabei de falar isso, nem percebi que eu falei. E o que que a máquina vai fazer nessa questão? Né? Ela não vai conseguir fazer essa virada, essa jogada de uma forma que o analisando passa a escutar até aquilo que ele falou. Porque às vezes vai sendo tão automático, que ele fala sem perceber. E é muito interessante quando a gente faz uma brincadeira ou quando a gente repete num outro tom diferente daquilo que foi falado, como as pessoas se dão conta do que ela falou, né? Uhum. E a máquina não vai fazer isso. E ainda vem sempre ali no final, né? Ó, te dei isso de informação, você quer que eu transforme, quer que eu melhore, quer que eu ponha, né, de uma outra perspectiva, mas é a mesma coisa, né? Continua ali dando respostas, respostas, não me faz
ter esses minutos de estalo, de pensar naquilo que eu estou falando. Uhum.